Essa é uma apresentação do Seminário de Anatomia e Fisiologia Vegetal Experimental com o tema micorrizas, apresentado pela aluna Ana Caroline de Lima. Primeiramente, o que são as micorrizas? O termo micorriza foi originado do grego, em que mico significa fungo e rhiza raízes, sendo uma associação entre as raízes e os fungos. Essas micorrizas absorvem nutrientes do solo e os transmitem para as plantas. E dessa forma, as plantas absorvem mais facilmente a água e os sais minerais, sendo capazes de se desenvolver melhor. Elas são classificadas em endo- e ectomicorrizas. As endomicorrizas são as arbusculares, que atingem as células das raízes. A maior parte dessas micorrizas são desse tipo. Elas consistem em associações caracterizadas pela penetração inter- e intracelular e ausência de manto externo. O processo de penetração celular dessas endomicorrizas ocorre por invaginação do plasmalema na célula radicular do hospedeiro. Após a penetração, ocorre uma diferenciação de hifa, formando espirais, pelotões, arbúsculos e vesículas. Em relação às ectomicorrizas, elas são associações que penetram o córtex da raiz intercelularmente, formando uma rede conhecida como rede de Harting, e externamente formam um manto de hifas. Aqui nessa imagem é possível ver a diferença de ectomicorrizas à esquerda, formando a rede de Harting, e as endomicorrizas à direita, que penetram dentro das células. A extensão do micélio fúngico no solo é vasta, e os mutualismos entre as espécies fúngicas e as plantas hospedeiras são difusos, permitindo a formação de uma rede micorrízica. A importância dessa rede é que ela interliga várias espécies de plantas e várias espécies de fungos. E elas são importantes para a sobrevivência da planta, para o crescimento, para a fisiologia, para a saúde e para a capacidade competitiva dessas plantas. A simbiose entre plantas e fungos influencia diretamente na nutrição. No entanto, ela depende do tipo de micorriza. Por exemplo, as ectomicorrizas, elas são mais favoráveis em sistemas onde tem limitação de nitrogênio. E elas facilitam sistematicamente o recrutamento de mudas mais do que as árvores endomicorríticas. O ciclo de vida desses fungos micorríticos tem um estágio em que eles não estão associados à raiz, entretanto, no restante do tempo estão sempre associados a plantas superiores, como espécies florestais e gramíneas. Eles têm um papel importante no ciclo de nutriente, através da atividade específica do seu micélio para absorver nutrientes do solo e fornecê-lo para a planta, como carbono e hidrogênio. Uma planta pode se associar a vários tipos de fungo, produzindo relações bem complexas. Os micélios fungais podem ainda crescer distante da raiz, o que faz com que formem uma malha com o solo e outros fungos. Na imagem a seguir, é possível ver uma colônia micorrízica no momento em que ela infecta a raiz e no momento em que ela se desenvolve. A importância ecológica das micorrizas tem relação com a resistência das plantas às secas, restauração de ecossistemas degradados e importância no aumento da produção, podendo reduzir a utilização de fertilizantes e venenos. A aplicação biotecnológica é relacionada a desenvolver produtos agrícolas que contenham espécies desses fungos capazes de desenvolver a micorriza junto com o desenvolvimento da plantação, chamados inoculantes ou bioinoculantes. Esses produtos são utilizados ainda na semente da planta, atuando como um revestimento protetor que possui esporos dos fungos desejados, que ao entrar em contato com o solo e se desenvolver na raiz da planta, é capaz de desenvolver um micélio. Com a aplicação, a rede de micélios aumenta o rendimento adquirido na agricultura ao auxiliar numa maior absorção de nutrientes, contribuindo grandemente com a sustentabilidade do processo ao diminuir a necessidade de fertilizantes, que nem sempre possuem origem biológica e que podem causar danos à planta. Em vários estudos tem demonstrado que a colonização das raízes pelos fungos micorrízicos induz o aumento da produtividade de diversas culturas conduzidas em solo de baixa fertilidade. Essa resposta é atribuída na absorção dos nutrientes e na reduzida mobilidade do solo, como os fósforos, zinco e relacionados com anatomia e taxonomia.